E está no ar o Chave do Enem, o seu programa de bate-papo sobre os assuntos mais importantes da vida do estudante. E com vocês, Larissa Braff. Agora sou eu que comando essa bagunça toda. Vou pôr ordem na casa. Olá, Larissa. Professor, o que está acontecendo aqui? Já tá uma bagunça, eu acho que eu tô perdendo as rédeas desse programa. Desculpa, Com foi mal. licença, posso começar aqui? Mas eu voltarei. Não sei se é bom ou se é ruim, fica aí o questionamento. Tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um programa Chave do Enem. Um espaço para nós conversarmos e debatermos sobre possibilidades e estratégias para você se dar bem na prova. E agora, Pablini, como se eu não tivesse visto já um convidado aqui no meu programa, quem são os convidados de hoje? Primeiramente, olá, minha querida parceira de programa. Olá, querido telespectadores. Vamos lá começar com os nossos convidados. Começando com ele, Rodrigo Udo, professor de História há 18 anos, professor de História da Arte, mestre em História Política, pós-graduado em História da Arte e Pedagogia Empresarial. Lanchinho, fica à vontade. Ele também, já que chegou, vocês já viram quem ele é, Tiago César, graduado e mestre em Geografia pela UEM, coordenador de Extensão e Pesquisa da Faculdade Adventista Paranaense, professor na rede há 9 anos. E ele, Yuri Gomes Ramos, graduado em História pela Universidade Franciscana de Santa Maria, graduado em Filosofia e Sociologia pela Universidade de Araras e mestre em História do Brasil pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de História e Filosofia da Educação Adventista há 17 anos. Sejam muito bem-vindos ao Chave do Enem. Gente, vocês trouxeram um lanchinho aqui? Eu também. Professor Fernando, de Física, blá, blá, blá. Isso. Segurança, por favor, segurança! Não é possível. Sempre querendo pegar nosso espaço, Os coitado. caras querem tomar espaço das humanas, mano. Eu vou Não. te falar. Tem Agora esse quem comanda é programa já. humanas. Os caras são Agora faminha é mesmo, hein? humanas. Agora é a hora de Vai fazer elevar o bomba, ego vai? de humanas. Todos os egos aqui já foram elevados, só falta o de Agora vocês. só falta de Por favor, humanas. Larissa. Nós queremos Vai. humanos mais humanos. Amém. Vocês trouxeram um lanchinho? Vocês estão à vontade no nosso programa de hoje? Pois é, É muito à porque vontade. gordo, quando fala, sempre é gravado. Então eu já entrei comendo pra não ter problema. Entendi, tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo e age naturalmente, né? Claro, naturalmente. Gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre a área de humanas, certo? O que cai no Enem, como que é abordado? Lágrimas. Pronto, encerramos o programa aqui E agora. é com isso que a gente encerra o programa de hoje. Pronto. Mas assim, o que vocês têm primeiramente para conversar com os telespectadores, com os alunos que estão assistindo, que vão preparar para fazer o Enem? Quem começa? Eu vou demorar um pouquinho que eu tô limpando o aparelho aqui. Ok, Ok, então fica à eu vou começar. vontade. Posso? Pode, Por deve. favor. Então, nós temos várias disciplinas dentro de humanas e eu trago para vocês um pouquinho sobre a geografia. Na geografia, nós trabalhamos, né? A Planície. abordagem ela é integral, é atualizada, isso é extremamente importante, todas as disciplinas, atualidades. Mas, quando nós analisamos os últimos 10 anos, os principais conteúdos são a questão de globalização, sempre aparece uma questão de forma direta ou indireta em globalização, e, aliás, aparece nas demais áreas. Questão de terras, demarcação de terras, problemas agrários, industrialização, fora a questão da geografia física, que é extremamente importante. A geografia física é uma compartimentação muito específica da geografia que vai caminhando junto com o pessoal da natureza. Se a gente vai Pessoal- falar de física, a gente pode chamar o Fernando de volta, né? Não, Nem menciona não, mais o a nome gente dele. Muda. nem vai Perdão. citar esse nome. Não tá mais aqui quem Está falou. proibido esse nome. Então, nós temos também essa parte da geografia física que entra geologia, clima, questão ambiental, contextualizado. Eu acho que é bem importante lembrar sempre que é contextualizado e atualizado. Atualidades. Atenção, querido aluno. Leia, leia, leia e leia. Bula de remédio a jornal. Passando por manual de instruções e também o seu livro. Sim, leia o seu livro. Né? Então, contextualizar. Isso é importante. Importante, né? Vai que caia na questão. Essa seria a minha próxima pergunta para vocês. Vem em caixinha momento de história, momento de geografia, momento de sociologia, filosofia, vem separadinho assim? A gente que é professor consegue identificar a ênfase que está sendo dada no exercício.
provavelmente o aluno também que se preparou, né, ele consegue entender, olha, esse assunto parece que está dando mais essa abordagem. Mas a confecção do Enem, ela pretende, né, a equipe que constrói a prova, ela pretende concatenar o máximo possível as questões, né, para que elas tenham a maior proximidade possível, a maior conversa possível entre todas as disciplinas. Por isso que, no caso de história, por exemplo, na prova do Enem, o que vale da história é você saber relacionar... Ah, muito obrigado, querida. Você é sério mesmo? Gente, que top. Presente, gente. Pra Nossa, vocês. muito obrigado. Eu sempre tive vontade de saber o que vinha nessas Agora xícaras. você Gordo sabe. com Não, caneca não tá parecendo o sabe. Jô Soares. Obrigado pela coca, viu? Ah, que isso? Mentira, gente, é água. Aí é assim, por exemplo, o grande barato da história é saber relacionar o que passou com o presente. Então, é esse tipo de abordagem que é dado no exercício. Ele sai daquela ênfase dada muito nos detalhes e ele procura realmente transformar a história numa disciplina mais útil para o cotidiano. A gente poderia, então, dizer que um aluno que não procura saber sobre notícias, informações, não está muito por dentro dos conteúdos de história, sobre o que já aconteceu realmente durante a história da humanidade, ele vai se dar bem numa prova? Vai chegar lá e vai aprender? Vai conseguir acertar Se eu, alguma por um questão? acaso, estiver atenta ao meu Instagram das celebridades, eu consigo fazer muito bem É a uma prova? boa pergunta. Faz a prova, faz Muito muito bem bem. a prova. Entendi. Nota já é outra questão. A prova você faz, levando uma caneta azul transparente e o Não é RG preta? faz a prova. É azul, é preta. Acompanhando celebridades é ótimo. Acompanhando celebridades é ótimo. Eu acho que é preta. Ok. Se for alguma celebridade, tipo assim, Napoleão Bonaparte. Sim, amigo próximo meu. Isso, best, Íntimo. assim. Tem Instagram Até bem que vai, comentado. mas... Ele tem fora um Instagram esse- bem Tumblr, igual o da Larissa. Igual o meu. Mas então não conseguiria, precisa de um conhecimento prévio. Ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, como é que você vai fazer, digamos que cai um exercício de atualidade sobre China. Né? Vamos pegar um exemplo aqui de um assunto possível. A questão da internet 5G, né? Que a China tem tentado vender para vários países do mundo, né? Inclusive para o Reino Unido, está tendo toda uma discussão de questão de devolver, né, a tecnologia 5G e impedir que os chineses vendam. Como é que você vai pensar a questão da China e do seu desenvolvimento tecnológico sem pensar, por exemplo, as modernizações, né, de 1978, do Deng Xiaoping? Então, esses assuntos eles vêm bastante concatenados, é muita relação, entendeu? E aí o cara, nesse meio, ele pode acabar fazendo uma pergunta sobre a influência do Sol na emissão dessas ondas, né, em tempestades solares e como as tempestades solares atrapalham na emissão das ondas da internet. Isso pode acontecer, porque são assuntos que eventualmente aparecem, né, na mídia, né, eu digo de maneira geral. Outra coisa que eu acho interessante pensar é que não adianta só você ler um jornal, né, ou assistir jornal. Hoje em dia, a gente tem que procurar informação quando ela é crítica e em lugares mais especializados. Por quê? Porque o jornal é a ponta do iceberg. O jornal que eu digo assim, você vai assistir um jornal televisivo ou você vai ler uma notícia, ler já é um pouco mais profundo, porque eles têm a maior preocupação de dar referência. Mas uma das coisas importantes é você começar a buscar a fonte da notícia. Mais de uma, na verdade. Sim, mais de uma, com certeza. Então, se for um assunto que esteja sendo abordado de viés mais acadêmico, vale a pena você pesquisar daí. Vai para um jornal escrito, que já é muito bom, porque daí a pessoa ela já vai apontar no artigo várias referências, e desse artigo você partir para os artigos citados, que farão outras referências. Nem todo assunto que se aborda, por exemplo, no jornal televisivo, que a gente está falando é a ponta do iceberg, vai demandar esse trabalho, né? Então, são assuntos bastante específicos. E também tem as perspectivas, porque cada Sim, meio de comunicação, os cada vieses, canal, né? Nós Exatamente. temos as perspectivas, as análises que são abordadas. É muito importante buscar a fonte, a raiz, e também analisar os pontos de vista. Inclusive, Essa perspectiva hoje é chamada de narrativas, né? as narrativas, metanarrativas. É importante isso por quê? Porque nós temos que estar preparados, né? Ou melhor, os alunos, os estudantes precisam estar preparados para, por exemplo, uma questão de atualidade, uma questão de humanidades na prova de redação. Então, tem que saber argumentar. E outro ponto importante é porque hoje nós trabalhamos mais com quando foi a independência do Brasil.
Qual é a área territorial do Brasil? Nós não precisamos nos preocupar com essa questão de decorar dados, mas a contextualização e poder apresentar uma resposta à problematização que foi apresentada. O Enem busca isso, ele exige isso do aluno, a capacidade de resolver problemas. Então, por exemplo, nós vamos pegar lá 5G, a questão do 5G, que está na mídia hoje, não é novo, então pode cair, é um tema que pode cair especificamente, vai envolver uma questão geopolítica Estados Unidos e China. Brasil, Estados Unidos e China. União Europeia, então são várias Sem sombra de dúvida. Esses temas, eles são... aliás, a China é um tema que pode cair. Sim. Em inúmeros casos. Ela pode cair como Guerra Fria, tranquilamente, ela pode cair como Rota da Seda. Já não acho que essa seria uma primeira abordagem, mas pode cair. Guerra Enfim. Fria seria porque eles estão passando frio lá e ninguém quer dar cobertor e tudo mais? Eu acho essa é que boa. Não é é um bem ponto isso, importante, mas... talvez. É porque não Talvez esquentou o Não negócio. esquentou? Talvez acontece. Entendi. Né? Não teve pólvora suficiente para esquentar o Exato. negócio. Entendi. Mas muito bem lembrado, Ou inclusive, falar de plutônio. Guerra Fria. Né? Porque tudo é contextualizado e a Guerra Fria eu acho que é base para muitas discussões. Para entender o presente, a situação atual nossa de sociedade, é claro que toda a história explica, é um processo, mas Guerra Fria eu acho que é um bom contexto para nós analisarmos. Tem sido A vista nova bastante? construção, a nova construção do bloco, o Vladimir Putin tem trabalhado no sentido de tentar reconstruir um bloco econômico tal como era a antiga União Soviética. Ele tem feito a Eurásia. Então a gente percebe que em muitos sentidos existem continuidades da Guerra Fria. Por isso que é um tema importante de eu estar atento, né, de nós estarmos atentos. Só que hoje a Rússia ela não oferece a problemática para os Estados Unidos, digamos, como para os Estados Unidos e para a Europa, para o mundo ocidental de maneira geral, ela não oferece o risco que oferece, por exemplo, a China hoje. A China ela tem um modelo de abordagem hoje muito mais astuto. Né? Aí a gente poderia ir para uma discussão do Donald Trump, né, que se preocupa muito com essa questão de... A trilha sonora é certa. Olha a trilha sonora, apaixonado pelo conteúdo. Sobre a Guerra Fria. Guerra Fria e Udo. Um tema que deu certo. Não, amizade que deu certo. Nossa, friudo. Poxa, Guerra Friudo. Que fique registrado que eu quero royalties se pegar. Mas, assim, a China é um caso realmente muito interessante de ser abordado. Né? Tanto no quesito Revolução Chinesa, Mao Tse-tung, depois o Deng Xiaoping com as modernizações, e Revolução Cultural Chinesa. São pontos muito importantes, inclusive no discurso do Donald Trump. Tem sido analisado em muitos Enems anteriores, professor Yuri? Guerra Fria? Isso. Sempre cai. Sempre cai. Guerra Fria, globalização, Segunda Guerra Mundial, são temas que caem sempre no Enem. Porque são temas que tu tem um reflexo muito grande na atualidade, né? São coisas que aconteceram já dentro de uma perspectiva um pouco... não tão no passado, né? Mas que tem uma influência muito grande hoje. Dá para dizer que se reflete na atualidade. Sim, com certeza. Tipo o quê? Tipo Afinal, o que foi Guerra Fria? O que tem a ver com esse ano? Com essa vida que estamos vivendo? Bom, por exemplo, toda essa questão entre Rússia e China, que eles falaram aqui, disputa comercial, isso tudo foi um processo que começa mais intensamente na Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma luta diplomática, militar, ideológica entre os dois grandes polos que nós tínhamos na época. Agora facilita. Tá? Uma briga, uma treta entre Estados Unidos e Rússia. Agora faz E todo eles nunca sentido. saíram verdadeiramente no soco. Eles Foi ficaram só, tipo, um jurando o pincher, outro. Só late não morde. Isso, ficou um nessa. jurando o outro e não entraram de vias de fato, assim, entendeu? do Pincher é De fight. ótimo. Fez Entendeu? todo sentido agora. Eu acho que dá para decorar. Lembra do Pincher latindo, né? De um lado Estados Unidos, do outro lado União Um Soviética. é o pincher, o outro é o Fusca. Fusca só faz barulho. O E aí pincher só late não morde. E aí o pessoal disse assim, que nunca a guerra esquentou, porque ficou só Por isso que é fria. nas juras de amor, entendeu? Eu diria o seguinte, que a comparação com o Pincher com o Fusca ela só não é perfeita, porque, de fato, os dois lados estavam preparados para destruir o mundo mais de 10 vezes. Com certeza.
Entendeu? Mas o Pincher também tá preparado para destruir com um susto. Com Então, certeza. mas é que ele tem uma dimensão de si mesmo muito positiva. E, de fato, os Estados Unidos e a União Soviética não tinham uma dimensão muito positiva de si mesmo. A dimensão que eles tinham era real. Eles estavam realmente, às vezes, a um botão de destruir o adversário. Tanto que, em 1963, com a crise dos mísseis em Cuba, o mundo chega muito perto de uma terceira guerra mundial. Existe aquele relógio do apocalipse lá que o pessoal fala ou é só Eu já história? ouvi falar disso. Boa Existe pergunta. mesmo? Eu acho que existe. Eu acho que existe. Explica Eu pra acho. galera E como é- o que é esse Mas o que é relógio do isso? apocalipse. Vamos O começar relógio do apocalipse é pelos conceitos. a tensão nuclear global. Facilitando. Que diz Eu o acho que ele seguinte, quando funciona mais como um chegar... termômetro do que como um relógio. É um termômetro, É uma exatamente. questão geopolítica. É uma medida que existe para verificar qual é o risco que existe hoje De uma guerra nuclear. de uma guerra nuclear. Então, quanto maior a tensão geopolítica no mundo, mais próximo da hora zero, meia-noite, maior ameaça. Isso existe, é uma questão geopolítica, e aí os pesquisadores eles vão atualizando. Olha, qual é a relação entre o Ocidente e o Oriente? Relação principalmente entre Rússia, ex-União Soviética e Estados Unidos, né? Esse bloco Eurásia, que na verdade não é só um país, é um bloco, né? Hoje nós sempre falamos em bloco, né? E é muito importante também pensar e estudar um pouco essa questão dos blocos. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a consolidação da Guerra Fria, os blocos eles vão surgir. Primeiro o bloco socialista, depois algumas organizações internacionais, a própria ONU vem nesse contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, e nos anos 90 já terminada a Guerra Fria, nós vamos ter fortalecimento de blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, que de vez em quando também fica ali, né, dentro do Enem, transitando entre as disciplinas de humanidades. Não dá nem para entrar no mérito da questão se o homem foi ou não foi para a Lua, né? Acho que nem vale a pena a gente conversar sobre isso. tem- Vamos ignorar. Acho que nem vale a pena. Vamos abstrair e fingir demência. George Lucas. Nem falei nesse assunto. Não, segue Então, o toco tem a teoria da conspiração que diz que não. Mas, assim, os Estados Unidos tinham recurso para fingir isso? Eles tinham recurso para fingir. A questão é que não fazia sentido fingir. E a União Soviética nunca duvidou disso. E a União Soviética era, digamos, naquele momento, a maior interessada em questionar isso. Mas por quê? Né? Aí a guerra ela já tinha ido para o espaço mesmo. E a outra Guerra que eles Fria. pagaram praticamente naquele sistema todo ali mais de 300 mil pessoas para trabalhar para... Exato, Então, quer dizer, é. era muito dinheiro colocado fora. É um esforço gigantesco. Não, Mas se mandaram um, por que não mandaram mais? não, mandaram. Mandaram quem? Vários. Mandaram vários. E não tô nem É que sabendo. hoje não mando mais porque é muito caro. Não vale a pena Ai, hoje não- mandar não ninguém tem para a Lua. orçamento. Hoje existe projeto, A desdobramento. Lua não é importante. mais o objetivo. É. Até existe, mas hoje, por exemplo, já sabe chegar lá. O know-how, o conhecimento já está pronto. Existem projetos da China, existe projeto americano de colônia na Lua. Mas isso não entra mais nessa discussão. Hoje é Marte. Outra coisa importantíssima. Estudante, presta atenção aqui. Música relativa. Tecnologia. Se você está me assistindo hoje na internet, se você tem TikTok, se você tem perfil lá no Instagram, é a Guerra Fria que fez isso chegar até você. Porque um dos desdobramentos da Guerra Fria foi o aprimoramento e a guerra também pela ciência. Os dois blocos, né, o capitalista e os socialistas, brigaram pela hegemonia tecnológica. E hoje que nós temos aquela transmissão, toda a nossa tecnologia, ela é herdada. Então, é muito importante o contexto de Guerra Fria. Ela vai embasar praticamente toda a nossa realidade. Se hoje você faz uma compra pelo AliExpress, se você faz uma compra por qualquer outra empresa no mundo, a Guerra Fria tem uma influência nisso. Transporte, comunicação, velocidade. A corrida espacial é um exemplo disso. Dá para dizer, então, que essa competição foi positiva. Os vietnamitas não concordariam com isso. É difícil falar Eu isso. concordo com Os isso. coreanos não Mas a concordam. gente com isso. concorda. Então, é que o Ó, preço... deixa eu falar um pouquinho da filosofia aqui, porque... É que o, Fica à o pre- vontade, é professor. que o preço que Pra se variar, pagou, só né, fica pela... 5 minutos para filosofia, sempre é o espaço menorzinho. É que é o tem. filho pobre. É né, uma das- desgraça. Pobre nada, vocês são por causa da filosofia. O que é isso? Todo mundo aqui vem aqui A falar... mãe de todas as matérias, né? Vai lá, A mãe... Fabrini, Fala coloca da a música pro filosofia. professor. Complicado o Yuri. negócio. Tu quer falar de amor? Ele vai falar bonito. Não, vamos falar de gente, de pessoas. Na verdade, assim, ó, dentro da filosofia, nós temos 2 momentos extremamente importantes, tá? Que é o período clássico, da Antiguidade Clássica,
né? Onde tu vai ter o pensamento filosófico aí florescendo com mais intensidade ali com Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, né? Tu vai pegar Tales, de Mileto, Heráclito e tal. E depois no período moderno, né? Aonde tu vai ter essa questão da racionalidade, do empirismo bastante forte. Lá na antiguidade, um dos pontos importantes da filosofia foi justamente o entendimento do homem. Que homem é esse? Até eu estava fazendo uma pesquisa esses dias aí, dizendo que o ser humano, olha que coisa pesada isso, que o ser humano só se entende como ser humano, no sentido ocidental da coisa, justamente por causa do princípio filosófico grego. Né? Pesado isso. E depois, na Idade Moderna, a gente vai ter essa parte aí, né, do racionalismo, do empirismo, do contrato social, né, do renascimento, do Rodrigo também, a área dele ali, do iluminismo. Né? Então, tu vai ter vários filósofos, como René Descartes, ou Descartes, meio francês, é um negócio meio complicado, John Locke, Kant, um pouco mais tarde, né? Um pouco antes, Francis Bacon. Então, esses caras aí, eles foram extremamente importantes para a construção do pensamento moderno e contemporâneo. É muito interessante aqui porque nós vimos dois lados da moeda, dá para dizer assim. A gente vê o lado filosófico, o lado histórico e geográfico. E todos eles, querendo ou não, estão alinhados, né? Sim. E é muito importante a gente frisar aqui que esse programa não é para realmente falar de um ponto ao outro sobre o assunto. Nós estamos pincelando bem por cima, porque são assuntos extensos, são assuntos importantes, e nós esperamos do fundo do coração que você estude aí em casa, e os professores estão aqui para ressaltar aqueles pontos importantíssimos para você se dar bem na prova. Nós trabalhamos a base, isso é base. A partir disso tem muito conteúdo, tem muita coisa, e aí vem a formulazinha, sentar e ler, estudar, escrever, né? Porque tem desdobramentos. Perceba que o professor Yuri fez uma viagem no tempo aqui que com até certeza. No tempo, no espaço, foi longe, foi longe e voltou. Buscar. Viajou. Por quê? Porque reflete na sociedade atual. Então, humanas, né? É claro que todas as áreas são importantes, são fundamentais, porque nós formamos. De novo, novamente, os professores, eles sempre vão enaltecer a área deles, né? Veio da linguística, claro. Veio matemática, verdade, todo mundo disse que um é melhor que o outro. Na verdade, não ia falar isso, não. Eu queria muito colocar Não? todos os professores um de frente perdão, pro outro para jamais. saber a briga que ia dar. Não, eu só ia falar uma coisa, é que toda a apropriação da natureza, que a natureza estuda, que a física estuda, a matemática reflete no trabalho do homem. Então, na verdade, o desdobramento é a base. Entendi. Na verdade, os Nós vamos pré-socráticos estudar isso. começaram no entendimento do cosmos, o que é o cosmos. Depois, os socráticos começam com a intenção do que é o homem. E dentro do que é o cosmos e o que é o homem, cabe tudo isso daí que a gente está estudando. Entendi. Galera, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, mas, felizmente, nós vamos ter os próximos. Então, você conseguiu ver um pouquinho sobre a Guerra Fria, como que pode ser aplicado na hora do Enem? Fica ligadinho aí, presta atenção. Se você quiser rebobinar é ótimo, né? Foi longe, hein? Fui longe agora. Buscou lá no fundo essa palavra que tu nem usa. Mas coloca aí para reproduzir o vídeo, vai ser muito interessante para você. E nos encontramos no próximo. Até mais, professores. Até mais.